Contribuição do delegado de polícia. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro, a gente aqui estudando. Vou falar para vocês bem rápido, porque vocês já estão com a expertise necessária para dar abstração a criar a peça, e eu coloco lá no YouTube para vocês também. Então, vocês já estão mecanicamente treinados. Vamos lá, hoje nós vamos falar da representação. Eu fiz quem acompanhar, Biratã, quem acompanhar a live ou acompanhar no YouTube a nossa aula, vai perceber aí que eu coloquei todas as peças ali. A portaria, o auto de prisão em flagrante, despacho fundamentado, a representação e o relatório. E eu também coloquei para vocês o que eu acho mais importante de cada peça, tá? Para que vocês mecanicamente, automaticamente, no momento de ouvir determinada palavra, já saibam qual é a peça que vocês têm que produzir. Que isso para o concurso é muito importante, né? Ser rápido e eliminar já várias possibilidades, você não ficar batendo cabeça, não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, vamos lá. A nossa peça de hoje é o relatório. Quem fez a representação e quem participou da aula ontem vai estar safo para fazer o relatório hoje. O que é safo? Já vai estar treinado, porque o relatório ele é uma peça de encerramento do inquérito policial e envio do caderno ao juiz. Lembrando, o inquérito policial é destinado ao juiz competente. O relatório, está lá no Código de Processo Penal, é mencionado. Tá, ok? O legislador processual penal fala, o delegado fará minucioso relatório e o destinará ao juiz competente. Relatório é para o juiz competente, não é para qualquer outra autoridade da galáxia não, viu, galera? Só para juiz competente, por favor. Não vamos errar, estão fazendo concurso para delegado. Não vamos falar outra coisa, não. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aí no YouTube para vocês a peça de hoje. E vocês vão perceber que o relatório, o legislador fala, fazer uma peça minuciosa, né? Na verdade, o relatório ele é a organização de tudo que tem ali no caderno apuratório, de tudo que tem no inquérito. O relatório ele vai sintetizar, ou ele vai deixar claro para o juiz o que foi feito. Eu não falei para vocês separarem bem assim, o que acontece no Código de Processo Civil, o que acontece no processo civil e o que acontece no processo penal. Processo civil não tem nenhum instrumento de equilíbrio para que a parte apresente uma ação penal contra a outra. No processo penal nós temos. E qual é esse instrumento de equilíbrio? Que poucos países têm. Inquérito policial. O inquérito policial é um instrumento que vai fazer com que o juiz tenha informações, né, para encaminhar o inquérito a quem de direito. No caso, o Ministério Público, né? O juiz se encaminha para o MP, não é a polícia, não. Tá? O inquérito, a polícia, o delegado conversa com o juiz, encaminha os autos para o juiz competente. Vamos lá, então? O pessoal que está acompanhando aí no YouTube, estão vendo a peça, o relatório, vocês vão perceber que nesse caso aqui eu coloquei de propósito para vocês o crime de lavra garimpeira e de usurpação de bem da União, foi de propósito, porque eu tenho um artigo sobre esse crime lá no JUS, depois vocês podem ir lá na bio do Instagram e ler o artigo, que é bem legal. Eu penso que é um dos crimes de atribuição da Polícia Federal, em razão da usurpação de bem da União, né? E esse lavra garimpeira foi em área de preservação permanente, APP, aí vem para nós, e aí o que acontece? Esse crime é bem interessante, porque aí só passar um conteúdozinho para vocês. É crime formal, então se é crime formal, não precisa de quê? Não precisa de resultado. O resultado é antecipado na conduta pelo legislador, não é? Então, no crime de lavra garimpeira e na usurpação de bem da União, basta o agente não ter a documentação necessária.
Então, não é necessário fazer perícia, porque não existe dano a ser apurado. Então, na minha humilde opinião, a polícia não tem que fazer perícia da área onde houve a lavra. O simples fato do garimpeiro não ter a documentação da Agência Nacional de Produção Mineral e dos órgãos florestais competentes já incorreu no crime. Tá, ok? Então, prestem bem atenção nisso. Se for crime material, deixa vestígio, é obrigado a fazer perícia, crime formal não. Tá, ok? Então, vamos lá. Então, o relatório que eu coloquei para vocês, eu gosto de começar fazendo aquele preâmbulo lá em cima. Vocês estão visualizando. Eu coloco o número do inquérito, a data de instauração, o término, local do fato, né, incidência penal, indiciado e material apreendido. Nesse caso aqui tem indiciado, sim, então eu passei batido. São 2 indiciados. Só colocar XX e XX, porque tem indiciado, sim. Olá, Thaís. Obrigado aí pela participação. Então, o que acontece? Vocês vão perceber que lá no preâmbulo, todas as informações necessárias para que o intérprete tenha de pronto as informações sobre aquele crime que foi investigado, já estão ali. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Você, professor, nossa, é tanta coisa. Só que quem já começou a fazer, quem já começou a escrever, vai perceber que 1, 2 semanas vocês já vão estar craques, não pode parar. É fazer toda hora. É escrever. Por isso que eu já faço isso há quase 15 anos. Então, a gente, bem mecanicamente, se der problema no Syscart, no EPOL, a gente tem condição de fazer sem copiar e colar. Mas em razão da prática, né? A gente faz isso todo dia. Então, vamos lá. O preâmbulozinho que eu coloco as informações gerais, isso tudo, lembrem-se, o examinador vai passar para vocês. O examinador vai passar toda a historinha. Ele vai contar o caso e vai perguntar para vocês qual é a peça que o delegado vai produzir. Se é a portaria, se é a auto de prisão em flagrante, se é o despacho fundamentado, se é a representação, se é o relatório. Então, é só prestar atenção, ficar calmo, que vocês vão fazer. E treinar, né? Se não treinar, galera, só de ler e assistir aula, vai fazer nada, não. Ninguém que tem é superdotado, eu não sou, então tinha que escrever muito. Então, vamos lá, você indica a peça, faz esse resumozinho que eu fiz, eu acho bonito, fica caprichado, né? Eu gosto de começar eu sempre uso pronome de tratamento adequado, que é meritíssimo para juiz, né? Aqui, no caso, é juiz federal, mas se você for fazer um concurso para Polícia Civil, você vai colocar juiz criminal, juiz de direito, beleza. Então, eu sempre coloco 5 itens, não é? Acho que tem 5 itens nesse meu relatório. E assim como eu tive um professor, e por isso que eu gosto de falar para vocês, mostrar para vocês as peças e dizer o seguinte, que você tem que decorar esses itens. Certa vez eu tive um professor de processo civil que ele fazia as perguntas bem objetivas, assim, e depois, quando eu comecei a estudar pelo livro que ele indicou, que era do Eupídio Donizete, eu percebi que tudo que ele perguntava estava no livro, que não existia pergunta sem resposta, assim, que eu tinha que ler, e às vezes tinha que ler mais de 10 vezes a mesma coisa para eu começar a entender, mais de 10 vezes. Pra vocês terem uma ideia, a legislação previdenciária para o concurso da PF, eu li uma semana inteira, então devo ter lido mais de 20 vezes. Pessoal, é a prática que faz você começar a entender as coisas. Não adianta deixar para depois, vai acumular, vocês não vão dar conta. Então, vamos lá. Então, eu sempre coloco assim, do fato. O que é o fato? Vocês viram na representação, e em todas as peças nós não narramos a historinha que levou àquela investigação. Então, do fato é pegar o que está, por exemplo, num boletim de ocorrência, o que está num termo de declarações, o que está num ofício dos Correios,
é pegar aquela historinha e trasladar aqui para o relatório. Então, para quem for ler a primeira vez, entender o que está acontecendo. Então, do fato, a gente fala aqui, nesse caso, ó, presente inquérito policial é oriundo da Polícia Civil e foi instaurado para apuração da suposta prática de extração ilegal de areia. Acontece isso da Polícia Civil, honrosamente, iniciar o trabalho, receber o boletim de ocorrência, iniciar o trabalho e lá no final entender que é competência da Justiça Federal. E o que eles fazem? Enviam para o juiz federal competente e o juiz federal envia para a Polícia Federal, tá ok? Então acontece isso, às vezes de chegar já tudo prontinho pela Polícia Civil, a gente só tem que pegar e fazer um novo relatório. Por isso que eu cito aí que o caderno investigativo é oriundo da Polícia Civil. Então fez o fato, contou a história, por que instaurou o inquérito, por que instaurou a portaria? Lembra da justa causa? Instaurei a portaria porque eu recebi um BO da PM dizendo que houve um crime de usurpação de bem da União. Esse crime foi perpetrado por fulano e Beltrano, em tese, né? Em tese perpetrado por fulano e Beltrano, e você narra a conduta. Pela conduta consistente na extração de areia sem a documentação legal autorizativa. Então, você faz um relatório, eu gosto de colocar as folhas, né? Então, se eu menciono BO Heads, aqui em Minas existe o Heads, né? Se eu menciono BO Heads tal, de número tal, eu coloco folhas 05, por exemplo. Vamos lá. Então, passado o fato, nós vamos para as diligências. As diligências não são as ações da polícia, as diligências não são todo o esforço investigativo destinado a comprovar a materialidade e individualizar a autoria. Isso é a diligência policial. É todo aquele movimento da instituição para se chegar à finalidade do inquérito policial. E a Camila perguntou ontem, professor, eu tenho que escrever, inventar uma historinha e escrever? Não, não precisa. Basta você informar o que o examinador disse. Ó, presta atenção. Se lá na história, na narrativa, né, que o examinador passou para você, ele diz, por exemplo, fulano de tal, disse que viu o momento em que o agente deflagrou 5 tiros na vítima. Ele é o quê? Se a pessoa viu, qual é o tipo de oitiva que ela fez? Depoimento, porque ela é testemunha. Agora se fala, a pessoa informou que não atirou na vítima e que não estava no local dos fatos no dia tal. Opa, se ela está dizendo que não atirou, então é investigado. Então, foi ouvido como? Em declarações ou interrogatório. Depende. Declarações se não foi indiciado e interrogatório se foi indiciado. Ok? Então, passada a fase de oitiva, você vai colocar a história se o examinador fornecer os dados para você. Se ele não fornecer, só das oitivas, coloca fulano, disse que, folhas tais, Beltrano, disse que, folhas tais, passa para frente. E vamos para as evidências. Evidências não são os vestígios, não são as informações que a polícia coletou para comprovar materialidade e individualizar a autoria. Então, as evidências eu separo sempre como materialidade e autoria. Evidência de materialidade, o laudo pericial vai te dar, por exemplo, auto de corpo de delito, auto de fiscalização da ANPM, Agência Nacional de Produção Mineral. Então, tudo que é técnico e vem documentar o que aconteceu lá no mundo dos fatos, no mundo real, e foi feito por quem tem a atribuição necessária, é materialidade, tá ok? Vai comprovar a materialidade. Então, você informa a insuficiência, comprova a materialidade do crime no BO ou no laudo tal, folhas tais. Você já demonstrou para o juiz que aquele crime que você está investigando, ele realmente existiu.
de acordo com o documento que você juntou nos autos. Passado isso, você comprovar a materialidade, que é comprovar que o crime existiu. Nesse caso aqui, não é crime formal, como é que você comprova a materialidade? Não precisa. Não existe resultado naturalístico no crime formal. Então, aqui, você só vai falar, olha, no BO está dizendo que fulano de tal estava lá no lugar. E ele também diz que estava lá no lugar, de acordo com as declarações dele, e que não tinha documento autorizativo. Ok? Então, passado, comprovar a materialidade e individualizar a autoria. Como é que você individualiza a autoria? De várias formas. No interrogatório, pela confissão, através de um exame de DNA, através de um testemunho. Então, tem várias, através de uma filmagem, através de uma interceptação telefônica. Então, individualizar a autoria dá certeza ou mostrar, indicar que todos os elementos de prova convergem para aquele investigado. Isso é individualizar a autoria. Não existe investigação em que você, como delegado, indicia sem demonstrar quais são os indícios que convertem. E indício pode ser objetivo, uma análise positiva de SWAB, por exemplo, de DNA, um exame de DNA que comprovou que aquele sangue que estava no poste, que a filmagem mostrou, é do indiciado. Então, você consegue, através de dados objetivos, olha só, um laudo de DNA, uma filmagem, né, de uma câmera pública, olho vivo, por exemplo, em Belo Horizonte, você consegue individualizar a autoria no seu indiciado, ok? Então, crime não é simplesmente clamor público. As pessoas falam, que aparece às vezes na televisão rápido, de supetão. Você tem que individualizar. Passar para frente, então, demonstrar, comprovada a materialidade, individualizada a autoria, nós vamos para a conclusão. Então, na conclusão, a gente sempre coloca isso posto, né? Porque não isto posto, isso, que fala lá de trás de tudo que você escreveu, do fato, das oitivas, das diligências, das evidências, materialidade e autoria, conclusão. Então, na conclusão, você vai falar, ó, juiz, diante de todas essas informações aí de cima, de todo o esforço investigativo realizado pela polícia, nós comprovamos a materialidade no documento tal e individualizamos a autoria na pessoa de tal. Por isso, submeto o caderno apuratório a Vossa Excelência para providências. Então, é isso. E o relatório é o final da investigação criminal no inquérito policial. E vocês percebam aí que o inquérito ele é todo metodizado, existe um método. O inquérito tem documentos que estão na lei e que uma autoridade pública é o seu titular, ninguém mais pode fazer aqueles documentos que estão ali voltados para a comprovação de materialidade e autoria. Isso no inquérito policial. Cuidado. Se na questão vem que na investigação criminal somente o delegado pode investigar, está tudo errado. Delegado é titular do inquérito policial. No inquérito policial, só o delegado faz as peças. Ninguém mais. Tá ok? Alguma pergunta? Hoje, sexta-feira, 8 horas, a audiência fica mais comprometida, né? Infelizmente, a galera que quer estudar ainda pensa que pode ter sexta-feira livre. Pode não. Pode não. São quantas vagas no seu concurso? Pode saber que tem 1.000 pessoas além das vagas querendo entrar. E muito mais estudando agora. Então, é isso. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu já estou como satisfeito. O relatório é bem simplesinho mesmo. Vocês vão ter o modelo aí. A nossa função aqui, durante essa semana, era desmistificar as peças. Nós tínhamos muitos alunos que não sabiam o que fazer, não sabiam o nome das peças, não sabiam onde procurar. Então, a gente fez a live
para desmistificar, deixar claro que é possível fazer e que não é nenhum bicho de sete cabeças, né, desde que você estude, seja orientado corretamente. E estudando as peças, pessoal, você pode estudar conteúdo também, viu? Eu penso que quando você estuda a peça e entende a peça que você está fazendo e a importância daquela peça, você começa a pensar o direito material, o direito processual de outra forma. Então, era isso, o doutor Ebert. Grande abraço, velho. Se eu estivesse aí em BH hoje, a gente ia tomar uma, né? Mas, fechando aqui, galera, até o professor Ebert pode perguntar, viu, Ebert? Se quiser. Defensor público aí do Estado de Minas Gerais. Turma, e aí? Alguma pergunta? Estou encerrando aqui. Grande abraço, obrigado pela presença ao longo da semana. As aulas estão lá no YouTube. Você pode pegar a peça, treinar com cada uma, treinar. Eu vou fazer uma outra aula, mas só para deixar as peças prontas lá, para vocês treinarem. E só o esqueleto, tá? Porque, como eu falei para vocês, vocês têm que conhecer o esqueleto para, no momento da prova, diante das informações fornecidas pelo examinador, vocês têm condição de inserir em cada local ali. E aí vai ficar fácil. Vocês vão fazer isso automaticamente. Não tem segredo. É ralar agora, escrever bastante, sabe? É doer o punho mesmo, todo dia. Para chegar na prova e sair assim, ó, perfeito. Na peça, vocês não vão ter problema. Não tem mesmo. Se fizer o que eu orientei vocês aqui. Lá na hora, ter tranquilidade para pegar as informações do examinador, saber qual peça vocês têm que fazer e colocar ali no que vocês já sabem. Um grande abraço, agradeço aí todos, o Biratã, Laís, o doutor Ebert, e os demais que já passaram pela live, depois a galera assiste, tanto aqui quanto lá no YouTube. Lorena, muito obrigado por esses dias aí de apoio. Valeu mesmo, grande incentivo. E um abraço a todos, bom descanso, ótimo final de semana. E já agradeci, né, a participação de todos. Vamos ver se em breve sai aí um curso sobre teoria do crime e inquérito policial. Eu vou explicar a teoria do crime, né, dos últimos 150, 200 anos, até nós chegarmos ao inquérito policial que nós temos hoje, e mostrar para vocês como que o pensamento iluminista influenciou o inquérito policial e como que várias interpretações erradas fizeram com que o inquérito fosse interpretado ou fosse relegado a um documento, a um procedimento de segunda categoria, pela doutrina, hein? Pela doutrina, porque o legislador nunca fez isso. Então, grande abraço a todos, eu fico por aqui.